Olá, bom dia pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje, né? Nossa aula de hoje a gente vai começar na unidade 4. A unidade 4 vai falar sobre gênero textual digitais, que vai falar sobre o post e sobre e-mail, sobre o bloguinho. O que é um blog? O blog é um espaço, né, da mídia, onde cabe nele vários gêneros textuais. A gente pode publicar nele vários gêneros textuais. Como? Eu posso colocar no bloguinho notícias, fotos, eu posso comentar sobre a minha vida, eu posso comentar sobre um filme, e a tia Aloma vai passar isso aí bem direitinho para vocês, certo? De acordo com o gênero. Hoje nós vamos ler, vocês vão abrir o livro lá na página 99, vocês vão ler esse texto, que foi uma postagem que uma aluna fez. Sofia, de 12 anos, ela fez uma postagem para essa professora falando sobre o super-herói dela preferido, ok? Em seguida, nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, onde ele vai falar de encontros vocálicos e separação silábica. Esse conteúdo não é desconhecido para vocês, né? Vocês já estudaram lá nas séries anteriores e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo isso, né? Para lembrar o que são encontros vocálicos, né? Nós aprendemos que encontros vocálicos é quando uma palavra tem duas ou mais vogais, né, dentro de uma palavra. Então, leia em voz alta as seguintes palavras: dói e sair. Então, vamos ler: sair. Qual é a sílaba? Aliás, qual é a vogal que eu pronunciei mais forte? Foi o I, né? Então, o I, ele tem um som mais forte da sílaba, então, portanto, ele é uma vogal. Vamos agora: dói, dói. Agora, o I, ele não é um som mais forte, agora ele é um som fraco. Então, quando ele é um som fraco, ele passa a ser uma semivogal. A união de dois fonemas vocálicos, vogal e semivogal, em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes, chama-se encontro vocálico. Confira a seguir os tipos de encontro vocálico. Agora nós vamos estudar os tipos de encontro vocálico. A gente tem o hiato. O que é o hiato? Encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Quer dizer que na palavra vai ter duas vogais, mas quando eu separo as sílabas dessa palavra, as vogais elas se separam, elas ficam em sílabas diferentes. E aí eu dou o nome de hiato. Ó, vamos dar um exemplo aí. Lua tem duas vogais e elas duas se separam. Então, quando elas se separam, elas passam a ser um hiato. Ditongo. Ditongo já está dizendo duas, né? Encontro de uma vogal mais uma semivogal. Ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Aí aqui é diferente do hiato. O hiato, as vogais se separam. O ditongo, as vogais não se separam, elas duas ficam na mesma sílaba. Olha o exemplo. Beira. O E e o I estão juntos, né? Que é uma vogal e uma semivogal. Herói. As duas vogais estão juntas, aliás, que é uma vogal, que é o O, e o I, ele é uma semivogal, que ele foi pronunciado mais fraco. E tritongo. Tritongo são três, né? Ó. Encontro de uma semivogal, mais uma vogal e mais uma semivogal. Nessa ordem, na mesma sílaba. Exemplo, quaisquer. Nós temos aí três vogais juntas, que é uma semivogal, que é o A é a vogal e o I é a semivogal. A gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, a palavra Paraguai, né? Ela vai ter semivogal, o A vogal e o I semivogal. Agora nós vamos ver o que é importante. O fonema A sempre será vogal, ele nunca será uma semivogal. Já o I e o U, eles podem funcionar como vogal e semivogal. E isso também acontece eventualmente com o E e o O. Eles podem funcionar como semivogal também e como vogal, certo? Agora a gente vai lembrar da divisão silábica, certo? E a divisão silábica, ela tem as suas regras. E lembrando, gente, lembrando aqui, ó,
que, portanto, a pronúncia é o primeiro e a mais importante recurso para acertar a divisão silábica, né? Então, para eu acertar a minha divisão silábica, eu tenho que pronunciar a palavra. E aqui embaixo a gente tem algumas regras. Ó, primeiro pontinho. Separam-se as letras do dígrafo RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. E vocês podem estar me perguntando, e o que é dígrafo? Dígrafo são duas letrinhas que se juntam e formam um único som. Pode ser duas consoantes, pode ser uma consoante e uma vogal. Por exemplo, eu tenho uma palavra carro. Carro tem 2 R, né? Mas quando eu pronuncio, ela sai apenas um som. Então, esses 2 R passam a ser um dígrafo. Assim como a palavra SS, que vem da palavra, que está dentro da palavra o só, vendo? O só. Você vai encontrar só um fonema do S, né? Ela é escrita com 2 S, mas na hora que você vai ler, você encontra só um fonema. Então, isso aí é chamado de dígrafo. E esses dígrafos, eles se separam na hora que a gente vai separar. Eles nunca ficam juntos, o RR, o SS e os demais dígrafos, que estão marcados aí nesse primeiro pontinho, eles se separam. Olha aí o exemplo, carrasco, descer e excelente, eles se separaram. Segundo pontinho, não se separam as letras dos dígrafos CH, NH, LH, GU e QU. Esses dígrafos, gente, eles não se separam. Eles ficam sempre na mesma sílaba. Exemplo, aí ó, sonho, o NH, dígrafo não se separou. Chuva, CH é dígrafo e não se separa. Terceiro pontinho. As consoantes que não são seguidas de vogal devem ficar na sílaba anterior. Exemplo, absoluto. E o que é isso, tia? Vamos ver aí, ó, o B, ele depois do B tem uma vogal? Não, né? Ó, abi, ele tem som de bi, mas é o B sozinho. Então, como ele não tem uma vogal para acompanhar, ele vai ficar na sílaba anterior, que é junto com o A, certo? Olha a palavra bactéria, a gente tem um C só. Então, o C ele não pode ficar junto com o T, ele tem que ficar junto na sílaba anterior, que é o BA. Também tem outra regrinha. Se a consoante for inicial e seguida de outra consoante, elas não devem ser separadas. Exemplo, psicóloga, a gente tem um P e tem um S que é uma consoante. Então, elas duas não podem ficar separadas, o P tem que ficar junto com o S. Tem essa atividade aqui que vocês vão realizar. Em seguida, nós vamos para a tonicidade das palavras e acentuação das proparoxítona. As palavras com 2 ou mais sílabas têm uma sílaba de maior tonicidade que as demais. As sílabas pronunciadas com mais intensidade recebem o nome de tônica. E as outras sílabas pronunciadas com menos intensidade são chamadas de átonas. O que quer dizer isso? Aquela sílaba que quando eu vou ler, eu pronuncio com mais intensidade é a sílaba forte, que a gente chama, que é chamada, que ela recebe o nome de tônica. Tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Átona. Átona é aquela sílaba mais fraca, certo? Então vamos lá. Maravilhosa. Lhosa. Qual foi a sílaba que eu demorei mais? Lhó. Então, lhó é a sílaba tônica. E as outras sílabas, elas são o que, gente? Átonas, porque elas são mais fracas, né? E de acordo com a posição da sílaba tônica, essas palavras elas são classificadas. Classificada em que, gente? Em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora vamos entender como é que se dá a classificação dessas palavras. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é circular a sílaba tônica. Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a última sílaba da palavra for tônica. Exemplo, amanhã. Qual é a última sílaba? Nhã. E ela é a sílaba forte. Então, eu vou chamar ela de oxítona. Herói, sílaba forte. Rói.
Se a última sílaba, ela vai ser oxítona. Trabalhador, última sílaba forte, dor, então ela é uma oxítona. Paroxítona, quando a penúltima sílaba da palavra for tônica. O oxítona é a última, paroxítona é a penúltima, aquela que está encostada na última. Então vamos dar um exemplo aqui. Professora, né? O ra é a última sílaba, mas ela não é forte. O só, que é a sílaba forte, ela é o que, gente? A penúltima sílaba. Então, nessa classificação, essa palavra vai ser o que? Paroxítona. Vamos aqui um outro exemplo. Maravilhosa. Qual é a sílaba forte? Lho. Ela é a penúltima ou ela é a última? Ela é a penúltima sílaba, né? Que a última é o sa. Então, ela vai ser o que? Paroxítona. Agora vamos para as proparoxítonas. Quando a antepenúltima sílaba da palavra for tônica. Olha aí, gente, lógico. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Lógico. Tem quantas sílabas? 3. Qual é a sílaba forte? Ló. Então, vamos aqui. O có é a última sílaba da palavra e ela não é a forte. O gi é a última. Aliás, desculpa. O gi é a penúltima sílaba. Ela não é forte. O ló, ela é a antepenúltima, porque ela vem antes da penúltima. Então, quando a sílaba forte for a antepenúltima, essa palavra é chamada de proparoxítona. Lembrando, gente, que eu começo a contar as sílabas das palavras, né, da última sílaba, do final, não é da primeira sílaba, não. Eu começo a contar da última sílaba. Por exemplo, a palavra tímido, qual é a última sílaba? Dó. Então eu começo a contar do dó. O dó é a última, o mi é a penúltima, o ti é a antepenúltima. Então é a sílaba forte, ela é chamada de proparoxítona. Lembrando para vocês, gente, que todas as palavras proparoxítona, aqui ó, todas as palavras proparoxítona, elas são acentuadas. Então não adianta eu dizer que cadeira é uma proparoxítona se ela não é acentuada, certo? Ok, gente? Tudo de bom para vocês, tchau, e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E até a próxima aula.